de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Louvado seja Deus, que o Senhor abençoe a sua santa e gloriosa palavra. Queridos, a mensagem que eu quero trazer hoje é: para que pregar? Este é o tema da mensagem de hoje. Para que pregar? Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde está em voga, cada vez mais forte, o egocentrismo e o antropocentrismo. As pessoas não pensam em outra coisa a não ser em si mesmas. Nunca vi um tempo igual ao tempo que nós estamos vivendo. Agora veja, que esse antropocentrismo e o egocentrismo, se a gente não tiver cuidado, ele começa a entrar dentro do povo cristão. Não quero falar dentro da igreja, quero falar dentro do povo cristão. E aqueles que deixam isso acontecer é porque não sabem ainda o que é o Evangelho de Deus. A proposta, irmãos, do Evangelho nunca foi você olhar para si e dizer: isto é para mim, eu quero para mim, tudo é para mim, a bênção é para mim. O que é que nós estamos vivendo, irmãos? Tempos em que pessoas não se preocupam com as outras. Se tiver bem para mim, está tudo certo. Não importa o que está acontecendo com você. Para mim, está tudo certo. E aí, nesse contexto, para que pregar? Para que pregar? Para que, irmãos, a igreja hoje vai se preocupar com o mundo de pecado, de mentiras? Irmãos, quando você olha para o Congresso Nacional, o nosso órgão constitucionalmente previsto, responsável de elaborar leis, e senadores e deputados estão discutindo entre si a possibilidade ou não de criar uma lei chamada fake news, para dizer que não pode. Fake news para mim e para nós é mentira. O Congresso querendo e discutindo a possibilidade de dizer para as pessoas que é proibido mentir. E tem muitos que não querem, outros que querem mais, outros que querem menos. O que é que vale, irmãos? O que é que vale? Para que pregar, irmãos? Para que pregar? Para que pregar, irmãos, um universo de pessoas que não acreditam mais no poder do Evangelho para transformar a vida das pessoas?
Infelizmente, o evangelho se tornou um balcão de negócios. E não é só de falsos profetas, falsos pastores que enganam as ovelhas, mas ovelhas que estão se enganando, subindo à casa de Deus apenas para satisfazer o seu eu, para fazer a sua vontade. Sobem aos cultos não para servir a Deus, sobem para pedir. Para que pregar, irmãos? No mundo corrupto, onde você não confia mais nas instituições. Abacuque viu isso, ele disse: violência, violência, a justiça não existe, e nós estamos inseridos nesse contexto onde a instituição mais tem descrédito no seio da sociedade é a justiça. E eu não quero aqui individualizar ninguém, eu quero falar sobre o sistema. Pregar para quê, irmãos? Se o poder judiciário distorce as leis para beneficiar A ou B. A ou B. A ou B. Pregar para quê, irmãos? Pregar para quê? Se está vindo aí uma ideologia querendo acabar com os casamentos, querendo acabar com as famílias. Pregar para quê? A Bíblia diz que chegará um tempo e quando for pregada a sã doutrina, as pessoas iam ter comichão nos ouvidos, não iam aguentar falar da verdade do Evangelho. Então eu pergunto para você, pregar para quê? Pregar para quê? Jeremias, o profeta chorão, chegou para o Senhor e disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou falando e o teu povo não me ouve. Eu estou entregando para o Senhor aquilo que o Senhor entregou para os irmãos, para o povo, aquilo que o Senhor entregou para mim, mas o povo não ouve. Irmãos, qual é a diferença dos tempos de Ezequiel, de Jeremias para o tempo de hoje? A questão, irmãos, bem pregada hoje na lição bíblica, é que está faltando a atalaia. Atalaias estão calados. E olhe lá, se já não desceram da torre de vigia. Os atalaias deveriam estar vigiando para que o mal não entrasse na sua casa. Cadê os homens de Deus? Para vigiar o seu casamento e não permitir que o adultério bata na porta do seu coração. Cadê os atalaias? Homens que não permitam que a pornografia invada o seu celular, o seu WhatsApp, a sua rede social. Cadê a mulher como atalaia para proteger o seu marido, os seus filhos? Sabe o que a gente está fazendo como pais? Entregando os nossos filhos para a internet. É a internet que está doutrinando os nossos filhos. Não tenho tempo mais para que pregar para os filhos. Para que perder tempo com meu filho ensinando a palavra? Onde a Bíblia diz: instrui o teu filho quando tu andares, quando tu sentar, quando tu deitar, quando tu levantar. Pais, instrui os teus filhos. O que é que os pais estão fazendo? Nada. E a pergunta é: para que pregar? Para que, irmão? Queridos, deixa eu dizer alguma coisa para você. Estamos vivendo o tempo onde os cristãos precisam se definir. E Jesus foi bem claro. Não há dois caminhos, não. Uma porta estreita e uma porta larga. A estreita é difícil. E é os tempos que nós estamos vivendo. Tempos difíceis, queridos. Porta larga que conduz à perdição. Até muitos evangélicos estão entrando por ela. Não querem saber, mas crentes que não oram mais. Crente que não lê Bíblia, crente que não faz mais nada. Mas se diz crente, como pode isso? Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo que vai estar no cadastro, no seu cadastro. Sou fulano de tal, sua religião é evangélico não praticante. É
evangélico não praticante. Há um tempo atrás, a igreja evangélica criticava aqueles que eram católicos, dizendo que católico não praticante não vale nada. E agora? Agora estamos vendo isso. E a pergunta que não quer calar é: pregar para quê? Pregar para quê? O Senhor, irmãos, olha uma situação do povo de Israel, o povo em total corrupção. Os sacerdotes corrompidos, os profetas eram falsos. As mulheres rodeavam através de um Deus para adorar um Deus estranho que não era o Deus do Senhor. E o Senhor avisava: povo, se converte ao meu nome, volta para mim, senão eu vou enviar o povo caldeu, povo ligeiro de pés, e vai arrasar com as vossas casas e vão acabar com os vossos muros. Eu pergunto: pregar para quê? O povo atendeu? Atendeu não, irmãos? Sabe por quê? Porque a história do povo daquela época é a mesma nossa. O povo só queria saber de si. Estando bem comigo, está tudo certo. Pregar para quê, irmãos? Pregar para quê, queridos? Pregar para quê? Se o evangelho não me transforma, que tipo de mensagem você está ouvindo? Que tipo de palavra você está ouvindo? Se você não vai ser transformado, se você sobe no culto como um marido terrível e sai do culto pior do que entrou. Se você entra como um pai ou uma mãe terrível e sai pior do que entrou. Hoje nós tivemos uma palestra aqui da responsabilidade que nós, pais, temos que ter diante dos nossos filhos, de criarmos filhos para o reino. Mas o que adianta pregar para quê, queridos? Pregar para quê? Você tem conseguido ouvir Deus falar com você? Se você está ouvindo Deus falar, cuidado, porque tem um texto que diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, considerado-lei um homem louco que edifica sua casa sobre a areia. E aí eu pergunto, irmão, está esperando a tempestade chegar para a sua casa ser destruída? Porque vai, irmão. A única certeza que temos de ter a nossa casa firme, apesar das tempestades, é ouvir a voz do Senhor e colocar em prática. Mas pregar para quê? Pregar para quê, irmãos? Eu estou no meu trabalho, tem 30 corruptos, pregar para quê? Afinal de contas, Deus só trouxe salvação para mim. Para os 30 amigos Ele não trouxe, foi só para mim. Olha o egocentrismo aí, eu estou achando que só eu vou ser salvo, e os perdidos que estão ao meu redor não precisam de salvação. Pregar para quê? Pregar para quê, jovens? Na sua escola tem 40 pessoas que estão ao seu redor, amigos que estão perdidos, estão nas drogas, desobedientes de pai e mãe, que não querem saber do evangelho. Pregar para quê? Você não está com a sua salvação garantida? Não está tudo certo? O problema, irmãos, que esquecemos que Deus responsabilizou os atalaias. Nós aprendemos hoje na IBD que o chamado do atalaia traz para ele uma grande responsabilidade. O problema, irmãos, que hoje o Senhor não chamou só um. O Senhor comissionou a todos os salvos. Todos os salvos têm o dever de pregar. Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe quem foi chamado para pregar? Você, que está sentado aí no banco, ouvindo a minha voz. Você que acha que chegou uma bênção para você. Queridos, vamos olhar para o retrato do mundo daquela época. Naquela sociedade corrupta, desiludida, que não ouvia Deus, que não queria saber de Deus, o Senhor chegou e permitiu, Ele avisou, permitiu que Nabucodonosor invadisse o reino de Judá e sequestrasse os jovens. Eita Deus! Quantos jovens hoje estão sequestrados, irmãos? Quantos jovens hoje estão sequestrados? A questão é que aqueles jovens que Nabucodonosor sequestrou eram homens de Deus.
Eram homens e onde estivesse, estava ali para fazer diferença. Estamos falando de um Daniel que propôs no seu coração o desejo de não se contaminar com as iguarias do rei. Será que hoje temos jovens assim, irmãos, do mundo? Jovens preparados a dizer não para o mundo, a dizer não para Satanás, a dizer não para o poder do diabo e as suas propostas? Pois é, o evangelho light que está aí hoje não transforma mais ninguém. E a pergunta que não quer calar é: para que pregar, irmãos? Para que pregar? O adversário leva os jovens, se leva entre eles esse homem aqui, ó, Ezequiel. Ezequiel foi levado e ficou cativo. Diz a Bíblia que eles ficaram junto ao rio Quebar. 5 anos depois, a Bíblia diz, irmãos, que houve uma situação extraordinária lá perto daquele rio. A Bíblia diz que aconteceu o seguinte: e olhei, e eis que veio um vento tempestuoso que vinha do norte, com uma grande nuvem, e com um fogo a revolver-se, como um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como a cor de âmbar, ou de âmbar, que saía dele fogo. Aí depois começa a descrever, viu, como se fosse querubins, que as asas estavam estendidas, e as asas tocavam umas às outras, e debaixo das asas tinha mão, e numa mão tinha cabeça de leão, na outra cabeça de carneiro ou de cordeiro, salvo erro, rosto de boi, melhor dizendo. E ele começou a ter uma visão, uma glória resplandeceu naquele lugar. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, no verso 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, ou seja, o arco que nós vemos, né, que não é arco-íris, mas é só arco, assim era o aspecto resplendor em redor. Este era o aspecto semelhante da glória de Deus, sendo visto ali, e caí sobre o meu rosto, e eu vi a voz daquele que falava. No meio da Babilônia, irmãos, no meio de um povo corrupto, pior ainda do que a situação de Jerusalém, de Israel e de Judá, do reino do norte e do reino do sul. Pior, Deus lá no meio da terra da desilusão, da opressão, da dificuldade, do reino do inimigo, Deus resolveu manifestar a sua glória. Eu quero dizer para os irmãos que ainda que o mundo esteja do jeito que está, Deus ainda vai manifestar o seu poder e a sua glória. Deus ainda vai fazer isso. Sabe por quê? Porque o Senhor ainda conta com os fiéis. Nós sabemos que o cristianismo está em crise. É só olhar. E os cristãos estão indo para o mesmo caminho da crise. Mas é no meio da crise. Sempre que aconteceu uma grande crise no cristianismo, Deus abalou a terra com um grande avivamento. Foi assim na Rua Azusa. Foi assim nos estados, no Brasil. Aconteceu isso no Brasil, aconteceu na Europa, em todos os cantos. Quando estava acontecendo uma crise, estava para acontecer uma crise, ou estava no meio dela, Deus chegava e manifestava a sua glória. Aí Deus chega no meio do rio, no rio Quebar, e manifesta a glória dele, e Ezequiel cai com o rosto por terra, porque não podia suportar o peso da glória de Deus. Queridos, como nós somos acostumados a tão pouco no que diz respeito a relacionamento com Deus. Abre os seus olhos, o seu entendimento para entender, queridos, para compreender que não se busca a Deus apenas para Deus abrir uma porta de emprego. Não se busca apenas Deus para que Deus possa te curar de uma enfermidade. Busque a glória de Deus. Porque com a glória vem vida, vem emprego, vem libertação, vem renovo, vem restauração, vem tudo que você precisa. Certa vez o Senhor chegou para Moisés, veja a importância da glória e da presença de Deus.
Senhor chegou para Moisés e disse: Moisés, está aí a terra prometida, que eu prometi ao povo que saiu do Egito. Mas eu não vou com vocês. Eu vou enviar o meu anjo. Está lá na frente o povo adversário, mas não se preocupe. A minha presença não vai mais com vocês. Não vai convosco. E aí Moisés, irmãos, faz algo que talvez nós não faríamos. Talvez qualquer um de nós faríamos assim. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. A terra que o Senhor prometeu está ali. Eu estou indo para a terra. Quantas pessoas, irmãos, estão firmados mais na promessa do que ao Deus que prometeu? Olham tanto para a promessa e esquece que o Deus que prometeu, Ele quer ter um relacionamento com você. Aí Moisés olha para Deus e diz assim: Deus, não sairemos daqui se a tua presença não for conosco. Você entende a diferença, meu querido? Deus pode te dar um emprego hoje, mas se a sua presença não for se a presença dele não for com você, você já é um derrotado, porque a vitória não está no emprego que ele vai abrir, está na presença dele lá no teu emprego. Ezequiel, quando tem aquela visão, irmãos, cai por terra, porque não podia suportar a glória de Deus. E aí, irmãos, a Bíblia diz assim que o Senhor falou. O Senhor falou. E eu ainda creio num Deus que fala. Eu ainda creio num Deus, irmãos, que fala no tete a tete, pessoalmente, onde Ele chega no ouvido do servo e diz: meu filho, eu sou Deus. A Bíblia diz assim: Ele me disse: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. E eu falei na EBD que estávamos aqui, que quando a gente olha só para esse texto, põe-te em pé e eu falarei contigo. Qualquer um de nós pregaríamos o seguinte: ele está mandando ficar em pé porque Ezequiel, ele está frio espiritualmente, ele está acomodado, ele relaxou. Mas não, irmãos, ele estava deitado por causa da glória de Deus que apareceu para ele, e ele não pôde suportar o peso da glória de Deus. Então, muito pelo contrário, ele era cheio da glória de Deus, e ele não pôde suportar a presença de Deus. Foi o que aconteceu com João, quando foi arrebatado em espírito, que quando viu aquele homem com olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, seus cabelos brancos, da sua boca saem de uma espada dos gumes. A Bíblia diz que João diz: quando eu vi, eu caí como se estivesse morto. Quando o Senhor diz assim na palavra filho do homem, o Senhor queria dizer: olha, Ezequiel. E o Senhor fala 6 vezes no capítulo 3, no capítulo 3 inteiro, 6 vezes ele fala: filho do homem, filho do homem, filho do homem. Sabe o que significa isso? Ezequiel, você vai ser usado com poder nas minhas mãos, mas quem é Deus sou eu. Você é apenas filho do homem. E no original, Ezequiel significa filho de Adão. Filho de Adão. E Adão é Adão que trouxe para nós a natureza pecaminosa. O Senhor estava dizendo: Ezequiel, você é pecador, está encerrado no pecado. Eu sou Deus, mas eu vou te usar. Eu quero dizer para você, meu querido, que está como uma atalaia que talvez tenha descido do local de vigia. Você é apenas homem, mas Deus quer te usar no lugar onde você estiver. Deus te separou para ser boca de Deus. Aí disse assim: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Irmãos, diz
pelas condições que ele estava, para se recuperar, Ezequiel passou 7 dias para poder se reerguer. 7 dias para poder ficar de pé. Tamanha foi a manifestação da glória de Deus na vida dele. E aí, irmãos, o Senhor chega, separa esse homem e diz assim: eu vou falar com você. Aí a Bíblia diz: então entrou dentro de mim o Espírito. Dentro de mim entrou o Espírito. Eu quero dizer para a igreja que no momento em que Jesus entrou na tua vida, dentro de você entrou o Espírito Santo de Deus. Assim como entrou o Espírito na vida de Ezequiel, o Espírito Santo entrou dentro de mim quando falava comigo. Enquanto Deus estava falando, o Espírito estava entrando. Enquanto Deus Todo-Poderoso estava falando com Ezequiel, filho do homem, o Espírito estava entrando. Eu quero dizer para os irmãos que o Espírito começa a entrar quando a gente começa a falar a palavra de Deus, quando a gente começa a pregar, quando a gente começa a anunciar o Evangelho. Mas pregar para quê, irmãos? Mas pregar para quê? E aí o Espírito entrou quando falava comigo e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Ele viu aquilo que Deus falou. Olha o que Deus falou. Olha, profeta, eu vou te enviar. Acontece uma coisa, veja que responsabilidade, irmão. Se eu falar e você se calar, e o povo pecar, eles vão morrer. Mas o sangue deles vai cair sobre a sua vida, profeta. Isso nos dá um entendimento, irmãos. Se Deus mandou você falar para o seu vizinho e você não falou, o sangue dele pode cair sobre você. O seu amigo, se você não falar para ele, o sangue dele pode cair sobre você. Isso é o quê? Responsabilidade que o atalaia tem. Compromisso que o atalaia tem. Mas alguns atalaias estão dizendo hoje: pregar para quê? Para que pregar? Eu quero encerrar essa mensagem aqui, dizendo que o povo do Senhor era um povo escolhido. E precisava ser pregado, porque uma hora o povo ia atender. O povo era um povo de dura serviço, mas uma hora o coração ia abrir. Os irmãos se lembram do texto? E tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Para que pregar? Porque o coração é de pedra, irmão. O coração do teu marido é de pedra. O coração da tua esposa é de pedra. O coração dos teus filhos é de pedra. Mas a Bíblia diz: eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. O que é isso, irmãos? Na medicina, isso é transfusão. Isso é transplante, desculpa, né? Transplante. Você já pensou, irmão, Deus fazendo um transplante? Tirando um coração de pedra. Quantas vezes, irmãos, somos assim, queridos? Coração de pedra que não se dispõe a obedecer a Deus. O povo estava assim. Mas Deus levanta um Ezequiel para falar. Deus, às vezes, irmão, só conta com um. Um para falar. É você na sua família. É você na sua casa. Para falar aquilo que Deus mandou falar. Não é aquilo que você vai falar. É aquilo que Deus mandou falar. Porque às vezes, irmãos, somos salgados demais na hora que falamos. Quando falamos, somos salgados demais. Para que pregar, irmãos? Porque ainda há esperança. Para que pregar? Porque ainda há solução.
Para que pregar? Porque existe um Deus que é paciente, que é longânimo, que tem um tempo certo, uma hora certa. Então você está pregando, continua. Você está falando, continua. Você está profetizando, continua. Você está dando testemunho na tua casa, continua pregando. Você está dizendo na sua casa, pregar para quê? Não adianta mais, não tem solução meu casamento, não tem solução minha família, meus filhos são abandonados, não querem saber mais de Deus. Quem disse que o meu Deus e o seu Deus não é capaz de tirar o coração de pedra, a rocha que é no coração, e tirar e dar um coração disposto a obedecer? É um coração de Samuel disposto a dizer: fala, Senhor, porque o meu teu servo, ele está ouvindo a tua voz. Deus ainda conta com pregadores. Deus ainda quer pregar para quê, irmãos? Porque tem uma responsabilidade com o arrebatamento da igreja. Deixa eu dar uma mensagem aqui para a igreja. Você está cantando que Jesus vem e não está pregando o evangelho? Tem certeza? Tem certeza que você tem legitimidade para glorificar a Deus dizendo: vem Jesus, se você não prega o evangelho? Isso é incongruente, como disse a nossa irmã aqui. Segundo a psicologia, com toda a licença da nossa psicóloga que está aqui no grupo do louvor. Com toda a licença, isso é incongruente. Você está dizendo: vem Jesus, e o irmão que está do seu lado está precisando. Irmãos, existem pessoas que estão ao seu redor que precisam ouvir você falar. Elas querem ouvir, estão olhando para o seu testemunho, a sua vida, para a sua família, e estão dizendo assim: eita, como eu quero que ele me convide para aceitar Jesus como Salvador. Tem pessoas que são assim. E o pior, irmãos, é lá na frente, passado 10 anos, 5 anos, você encontra com aquela pessoa. E aquela pessoa diz: pastor Júnior, tudo bom? Tudo bem? Olha, eu sou crente. E você olha assim e diz assim: e eu nem preguei. Cinco anos, 10 anos depois, você encontra com uma pessoa, com o seu amigo, com o vizinho: eu sou crente. E ele só falta dizer assim: rapaz, por que você não me falou de Jesus antes? Eu estava com a minha casa destruída, com os meus filhos destruídos. Eu ficava admirando quando você entrava no carro e ia para a igreja, subia na moto, ia de ônibus, não importa, ia para a igreja com a sua família. Por que foi que você não falou de Jesus para mim? E a pergunta é: para que pregar, irmãos? Para que pregar, queridos? Para que pregar? Porque eu ainda creio num Deus, irmãos, que faz milagres acontecer. Porque ainda acredita num Deus, eu acredito num Deus, irmãos, que faz terra seca manancial. Eu ainda acredito num Deus que está, assim, irmãos, na porta do caminho, esperando o teu filho voltar, o teu marido voltar. Ele está esperando. Não são como os alguns, irmãos, filhos mais velhos da parábola do filho pródigo, que estão para acusar, que estão para falar mal do que voltou. Enquanto isso, o pai está, irmãos, à porta, à beira do caminho, dizendo: é hoje que meu filho vai voltar. Eu sei que ele vai voltar. Eu sei que ele vai voltar para o meu caminho. Deus está esperando. Então precisamos pregar, irmãos, porque existem pessoas que estão perdidas, que são desviadas, que só precisa de uma mão amiga, de uma voz que diga: olha, é tão importante você voltar para o caminho de Cristo. Sou um milagre, estou aqui. Irmãos, seja sincero com você. Você foi um atalaia separado por Deus. Mas em que lugar da torre você está? O profeta diz: por-me-ei na torre de vigia. Em que lugar da torre você está? Seja sincero com você. Porque o Deus que você serve, Ele sabe em que lugar da torre você está. Quantos cristãos, queridos, abandonaram? E é por isso que a família está tragada. Em que lugar da torre você está?
Qual é o lugar que você está? Só que tem uma coisa, irmãos. Aprendemos hoje que a semelhança do atalaia é de um soldado, separado para aquela função. E eu quero dizer para você que o seu general não demitiu você do exército. O seu general não dispensou você do exército. Ainda há tempo de você, como soldado de Cristo, dizer: Senhor, eu quero voltar para a torre de vigia. Eu quero voltar para vigiar a minha casa. Eu quero voltar para a torre de vigia para vigiar a minha família. Eu quero voltar para a torre de vigia para ser um baluarte da minha casa. E o vigia, irmãos, era responsável, os irmãos lembram muito disso, né? De ouvir a voz daquele que vinha com o rei, dizendo: Maranata, Jesus vem. A torre de vigia é responsável de observar isso e chegar para o povo e dizer: Maranata, o rei está voltando. A cidade, irmãos, entrava praticamente uma convulsão, se organizando, se preparando, porque Jesus ia voltar. E eu quero dizer para a igreja que Jesus vai voltar. E você é responsável de dar esse grito na sua casa. Se a sua esposa não está bem, fala com ela hoje. Minha filha, aprendi hoje que eu preciso orar com você. Chama a tua mulher, ou você está egocêntrico, antropocêntrico, que acha que subir sozinho está bom. Lembre-se de uma coisa, você tem responsabilidade sobre a sua mulher. Você e ela são um. Será uma derrota para nós o marido subir e a mulher ficar. Ou a mulher subir e o marido ficar. Vamos ficar de pé? Pregar para quê? Para ser um instrumento na mão de Deus. Pregar para quê? Para ser útil no exército de Deus vivo. Pregar para quê? Porque existem famílias para ser alcançadas. Pregar para quê? Para o Senhor restaurar, para o Senhor salvar. Pregar para quê? Porque existem pessoas que ainda precisam ouvir o chamado de Deus. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse pedir esperança, e não há problema que possa pedir.